Gênesis capítulo 1, verso 27 está escrito: Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. É interessante perceber que, embora a sociedade sempre insista em colocar o homem como um ser superior à mulher, numa atitude extremamente machista, a palavra de Deus diz que ambos foram criados parecidos com Deus. As mulheres são especiais na sua essência e possuem qualidades maravilhosas. Elas se parecem com Deus na capacidade de criar, de corrigir, de ouvir os anseios do coração do outro, de sentir um amor incondicional a ponto de abrir mão da sua própria vida em favor de um filho e tantas outras coisas. Dentre as principais características da mulher que as tornam semelhantes a Deus e que fazem com que elas sejam únicas, eu quero falar de uma em especial. Vamos falar sobre a força da mulher. As mulheres possuem uma força, uma energia contagiante e um entusiasmo que talvez a maioria delas desconheça. Essa força que as impulsiona em direção às suas conquistas e que faz com que elas não desistam dos seus sonhos, vem de Deus. Elas foram criadas pelo Senhor para serem ajudadoras. Ou seja, Deus não criaria alguém para ajudar que não tivesse disposição e determinação. Nunca podemos dizer que a presença da mulher nos atrapalha, como Adão disse para Deus, e como muitos homens insistem em dizer. Pelo contrário, ter uma mulher ao nosso lado faz com que tudo seja melhor. Embora elas sejam chamadas de vasos mais frágeis na Bíblia, essa fragilidade está relacionada à sua sensibilidade, à sutileza e à sua delicadeza. E também porque o vaso mais frágil também é mais fácil de ser modelado pelo oleiro. Por causa dessa força é que vemos tantas mulheres que, mesmo tomando duros golpes da vida, conseguem se levantar e continuar tentando. Mulheres que conduzem suas famílias, que acordam cedo, trabalham fora o tempo todo e no final do dia ainda conseguem tempo para cuidar das tarefas de casa e para dar atenção à sua família. Mulheres que guerreiam no mundo espiritual por seus filhos e seus maridos, que mesmo lutando de forma solitária, não desistem de ver seus casamentos restaurados. Mulheres virtuosas, que desejam somente amar e ser amadas, cuidar e serem cuidadas. Agradeça a Deus pelas mulheres maravilhosas que Ele colocou em sua vida. Sua esposa, sua mãe, suas irmãs, suas filhas e todas aquelas que, mesmo sem nenhum grau de parentesco, se tornaram importantes para você. Valorize cada uma delas e as trate com respeito e dignidade, não somente hoje, mas em todo o tempo. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por todas as mulheres especiais que fizeram e que fazem parte da nossa vida. Mulheres que amam, que cuidam, que abençoam, que consolam, que nos ensinam e que nos deram vida. Mulheres que compartilharam conosco seus dons e talentos e que por isso marcaram a nossa vida para sempre. Te agradecemos pelo privilégio de tê-las conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, verso 27 está escrito: Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. É interessante perceber que, embora a sociedade sempre insista em colocar o homem como um ser superior à mulher, numa atitude extremamente machista, a palavra de Deus diz que ambos foram criados parecidos com Deus. As mulheres são especiais na sua essência e possuem qualidades maravilhosas. Elas se parecem com Deus na capacidade de criar, de corrigir, de ouvir os anseios do coração do outro, de sentir um amor incondicional a ponto de abrir mão da sua própria vida em favor de um filho e tantas outras coisas. Dentre as principais características da mulher que as tornam semelhantes a Deus e que fazem com que elas sejam únicas, eu quero falar de uma em especial. Vamos falar sobre a força da mulher. As mulheres possuem uma força, uma energia contagiante
e um entusiasmo que talvez a maioria delas desconheça. Essa força que as impulsiona em direção às suas conquistas e que faz com que elas não desistam dos seus sonhos, vem de Deus. Elas foram criadas pelo Senhor para serem ajudadoras. Ou seja, Deus não criaria alguém para ajudar que não tivesse disposição e determinação. Nunca podemos dizer que a presença da mulher nos atrapalha, como Adão disse para Deus, e como muitos homens insistem em dizer. Pelo contrário, ter uma mulher ao nosso lado faz com que tudo seja melhor. Embora elas sejam chamadas de vasos mais frágeis na Bíblia, essa fragilidade está relacionada à sua sensibilidade, à sutileza e à sua delicadeza. E também porque o vaso mais frágil também é mais fácil de ser modelado pelo oleiro. Por causa dessa força é que vemos tantas mulheres que, mesmo tomando duros golpes da vida, conseguem se levantar e continuar tentando. Mulheres que conduzem suas famílias, que acordam cedo, trabalham fora o tempo todo e no final do dia ainda conseguem tempo para cuidar das tarefas de casa e para dar atenção à sua família. Mulheres que guerreiam no mundo espiritual por seus filhos e seus maridos, que mesmo lutando de forma solitária, não desistem de ver seus casamentos restaurados. Mulheres virtuosas, que desejam somente amar e ser amadas, cuidar e serem cuidadas. Agradeça a Deus pelas mulheres maravilhosas que Ele colocou em sua vida. Sua esposa, sua mãe, suas irmãs, suas filhas e todas aquelas que, mesmo sem nenhum grau de parentesco, se tornaram importantes para você. Valorize cada uma delas e as trate com respeito e dignidade, não somente hoje, mas em todo o tempo. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por todas as mulheres especiais que fizeram e que fazem parte da nossa vida. Mulheres que amam, que cuidam, que abençoam, que consolam, que nos ensinam e que nos deram vida. Mulheres que compartilharam conosco seus dons e talentos e que por isso marcaram a nossa vida para sempre. Te agradecemos pelo privilégio de tê-las conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, verso 27 está escrito: Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. É interessante perceber que, embora a sociedade sempre insista em colocar o homem como um ser superior à mulher, numa atitude extremamente machista, a palavra de Deus diz que ambos foram criados parecidos com Deus. As mulheres são especiais na sua essência e possuem qualidades maravilhosas. Elas se parecem com Deus na capacidade de criar, de corrigir, de ouvir os anseios do coração do outro, de sentir um amor incondicional a ponto de abrir mão da sua própria vida em favor de um filho e tantas outras coisas. Dentre as principais características da mulher que as tornam semelhantes a Deus e que fazem com que elas sejam únicas, eu quero falar de uma em especial. Vamos falar sobre a força da mulher. As mulheres possuem uma força, uma energia contagiante e um entusiasmo que talvez a maioria delas desconheça. Essa força que as impulsiona em direção às suas conquistas e que faz com que elas não desistam dos seus sonhos, vem de Deus. Elas foram criadas pelo Senhor para serem ajudadoras. Ou seja, Deus não criaria alguém para ajudar que não tivesse disposição e determinação. Nunca podemos dizer que a presença da mulher nos atrapalha, como Adão disse para Deus, e como muitos homens insistem em dizer. Pelo contrário, ter uma mulher ao nosso lado faz com que tudo seja melhor. Embora elas sejam chamadas de vasos mais frágeis na Bíblia, essa fragilidade está relacionada à sua sensibilidade, à sutileza e à sua delicadeza. E também porque o vaso mais frágil também é mais fácil de ser modelado pelo oleiro. Por causa dessa força é que vemos tantas mulheres que, mesmo tomando duros golpes da vida, conseguem se levantar e continuar tentando.
mulheres que conduzem suas famílias, que acordam cedo, trabalham fora o tempo todo e no final do dia ainda conseguem tempo para cuidar das tarefas de casa e para dar atenção à sua família. Mulheres que guerreiam no mundo espiritual por seus filhos e seus maridos, que mesmo lutando de forma solitária, não desistem de ver seus casamentos restaurados. Mulheres virtuosas, que desejam somente amar e ser amadas, cuidar e serem cuidadas. Agradeça a Deus pelas mulheres maravilhosas que Ele colocou em sua vida. Sua esposa, sua mãe, suas irmãs, suas filhas e todas aquelas que, mesmo sem nenhum grau de parentesco, se tornaram importantes para você. Valorize cada uma delas e as trate com respeito e dignidade, não somente hoje, mas em todo o tempo. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por todas as mulheres especiais que fizeram e que fazem parte da nossa vida. Mulheres que amam, que cuidam, que abençoam, que consolam, que nos ensinam e que nos deram vida. Mulheres que compartilharam conosco seus dons e talentos e que por isso marcaram a nossa vida para sempre. Te agradecemos pelo privilégio de tê-las conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém.